Boa noite, Patrícia. Boa Olá, noite, tudo bem? tudo bom? E você, Felipe? Tudo jóia. Boa noite, pessoal. Ó, Boa noite, Luciana, ó, Zé. Boa noite. José. Hoje mais um dia aí. Hoje um dia especial, né, mulher? Um dia especial. Dia 15 de novembro, o dia da nossa amada Umbanda, né? Um dia que a gente tem que lembrar e glorificar aí. Um dia muito importante para nós. É um marco, né, para a Umbanda, 114 anos. Estou colocando aqui o título, né, do nosso estudo de hoje. Uai, o que aconteceu aqui? Vamos lá, colocar Boa noite, pessoal aí que tá entrando. Tem alguns rostinhos aí que eu não conheço, o mas sejam dom. muito bem-vindos. Esqueci. Aqui dá para editar. Hum, O Dom Esquecido, capítulo 27 do livro Jesus no Lar. isso, esqueci. Bom, então, todos sejam muito bem-vindos a esse espaço que é de estudo, é de partilha, é de aprendizado, é de refazimento, né? É isso aí. Hoje, como o Felipe lembrou, o dia da Umbanda, né? Um dia importante porque todo esforço no bem, todo esforço de enriquecimento espiritual, de iluminação espiritual é agradável a Jesus e a Deus, claro, né? É verdade. Então, aos fundadores, né, dessa, dessa religião, desse, Eu dessa imagino, luz, eu imagino que lá no plano espiritual, né, deve estar tendo uma festa, né, enorme lá, assim, é, comemorando também as graças, as bênçãos alcançadas, né, desses 114 anos. E então, tudo demanda esforço, né, minha gente? Então, é construção mesmo, um tijolinho de cada vez. E hoje também nós comemoramos a proclamação da República do nosso querido Brasil, uma nação jovem que também está em construção, né? cada Então, dia um pouquinho mais. nossas rogativas a Jesus e sua pleiade de amigos, de mensageiros da Boa Nova, que iluminem o Brasil, que possamos todos nós contribuir para que cada vez mais seja a pátria
do Cruzeiro, coração do mundo, pátria do Evangelho. E congregando aí esforços nesse sentido, a Umbanda, né? E seus seguidores. Muito bom. Então, podemos fazer a nossa prece, né? Vamos começar. Então, pessoal, assim, lembrando, né, quem não pegou, pegar um pouquinho de água para a gente poder pedir para os guias fluidificarem, né? E a gente ter as nossas bênçãos aí, né? E vamos começar a nossa prece, né? Agradecendo a Deus por mais esse dia maravilhoso, por esse feriado, essa semana que iniciou, que ela se complete aí da melhor maneira possível, né? Esse dia maravilhoso também, que é o dia da Umbanda. Agradecer aos guias, aos benfeitores. Agradecer ao Zélio de Moraes, né? Ele é o caboclo das sete encruzilhadas que deu início aí lá em 1908 a nossa tão amada Umbanda, né? Essa religião maravilhosa. A Umbanda, né? Que é paz e amor, né? Um mundo cheio de luz. Então a gente lembrar que a gente, quanto mais amor e mais paz a gente carregar dentro da gente, a gente vai alcançando cada vez mais a nossa evolução. E pedir saúde, serenidade aí para a semana, que tudo ocorra da melhor maneira. E que assim seja. E começar o capítulo 27 aí, ó, que mais uma vez é um tapa na nossa cara. É um aprendizado muito bom. Então, vamos lá. O dom esquecido. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhoa as almas na terra, quando o Senhor comentou paciente. Existiu um homem banhado pela graça do merecimento que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou-a longo tempo. Todavia, reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietações e tentações. Extenuado em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo do que esperava, que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis. E atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia,
dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira e, longe de acomodar-se à situação, tornou à presença do anjo e pediu-lhe o matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família. Mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão. Entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando-o e enrugando-o sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas, se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E tomando ao colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. Muito bom, muito bom. Dom esquecido. Assim, falando de uma maneira geral, né? A gente olha para esse texto, né? Que a gente começou a estudar e a gente não vê nós nessa situação, porque em cada momento da vida a gente quer alguma coisa e a gente quer muito aquela coisa, né? Então, por exemplo, eu queria muito um emprego bom, queria passar num concurso, queria conseguir comprar um carro tal. Aí você vai lá, se dedica, trabalha, estuda, passa, né? Consegue a tão sonhada vaga. Quando você consegue, não, já tá pouco, já não quero. Aquilo lá já não serve. Eu quero outra coisa, né?
E aí a gente coloca em todos esses detalhes desses dons, né, que foram atribuídos nessa jornada. E aí cada hora é um que não satisfaz. Até certo ponto foi bom, mas depois não é bom mais. Parece que está faltando alguma coisa. Então a gente traz essa ligação muito para a nossa vida, né? É, a gente pode pensar que tem coisas muito interessantes nessa lição. Por exemplo, aqui quando fala, existiu um homem banhado pela graça do merecimento. Então, a primeira coisa, pela graça do merecimento, quer dizer, esse homem, ele tinha mérito, ele tinha crédito, Ele tinha né? bastante crédito, né? Porque ele pôde escolher. Bastante, bastante crédito. E aí, a segunda coisa que eu achei assim, chamou a atenção no texto foi que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos. Então, crédito, né? Ele Ele tinha estava com a moral bastante muito crédito. alta. E teve a permissão de abeirar-se do anjo dispensador. E aí, a gente pensa também que foi preciso uma permissão, né? Então, olha como que a questão do mérito e da conquista já ficou evidenciada aqui logo de cara. Não são dádivas, são créditos por merecimento. E aí, ele teve essas oportunidades que foram sendo elencadas aqui. E aí, a gente pensa também na providência divina, na sabedoria de Deus, né, que permite que, às vezes, a gente vivencie essas experiências para o nosso amadurecimento espiritual, né? Porque, às vezes, a gente se comporta assim, igual criança, né? Criança, é lógico, ele não antevê o futuro, ele não sabe balizar ou mensurar as consequências, né, de algumas coisas que pede. Então, aqui mostra, de alguma maneira, né, essa questão. Não é que esse homem, ele tinha muito crédito, então ele já tinha trabalhado muito. Mas então ele foi percebendo através da experiência que as coisas não eram bem como ele pensava. E quem é esse homem, né, Felipe? Somos nós mesmos, né? É nós, tá mostrando a nós ali. Nós mesmos. Não é um certo homem, não. Nós, né? E Jesus, ele usava dos exemplos, assim, muito simples, né? Justamente para ficar ao alcance de todo mundo. Então, essas conversas, né, eram lá na casa dos apóstolos, era aquela roda de conversa que se fazia e ele não desperdiçava nenhuma oportunidade, né? Cada Então, sentada com ele ali era um ensinamento violento ali, assim, a chuva de conhecimento que vinha é extraordinária, né? né? E ele Né? sempre muito calmo, muito paciente, né? Vamos falar assim, ele sabia usar cada palavra na hora certa.
sim. Então, quando ele pediu aqui a mocidade, ó, né? Ele recebeu com a mocidade a força, a beleza, né? Mas o que que ele aprendeu? Que, Se né? não tiver a experiência, né? A experiência e a segurança vem com o tempo, É com o tempo. né? Conforme você A vai gente vivendo, né, que você vai adquirindo. E ele não é, tinha isso. é igual o exemplo que a gente acabou de dar, né, da criança, né? Então, nós temos as fases, não se trata de um acaso, né? É justamente para que a gente vá amadurecendo e tanto assim física quanto emocionalmente, né, espiritualmente. Então, aí, bom, ele percebeu, né, que faltava essa parte, então ele voltou e solicitou. Não, então, né, não é por aqui não, então eu vou pedir outra coisa. Aí ele pediu a riqueza, né? Mas só que é outra prova, né, em que ele aprendeu também. Uhum. E se por um lado facilita algumas coisas na nossa vida, mas por outro também, né, provoca inveja. E como provoca, né? As pessoas acham que é somente os bens materiais que contam, né? E não é bem por aí. Claro, hoje a gente vive num mundo que muita coisa a gente gosta, né? A gente quer ter o nosso conforto, a gente quer ter o nosso momento, vamos falar assim, de glória também, né? Mas tem coisas que não se compram com dinheiro. E às vezes as pessoas esquecem um pouco disso, né? E É, nessa parte aqui, inclusive, quando ele abre mão da riqueza, né? É justamente isso, né? Essa luta diária, né, que ele tem todos os dias para defender. Nossa, isso aqui é meu. Não, não fica bisbilhotando, não fica pegando minhas coisas. Não, eu que tenho que conseguir, eu que consegui. Isso é um desgaste muito grande, né? e a responsabilidade, né, do que fazer com aquilo, porque a gente já aprendeu, né, que todos os dons que a gente recebe, eles não são para satisfazer a nós apenas, né? É uma responsabilidade. Quanto mais dons, e aí eu estou falando também da riqueza, né? Mordomias, né? Oportunidades a gente recebe, mas vai acrescentando também no outro prato da balança, Uhum. a responsabilidade, né? É igual Então, a gente fala, né? Chega o final do ano, né? A gente vai lá e faz aquela forcinha para ganhar na Mega da Virada, né? Fala, nossa, eu vou poder mudar de vida, isso vai me ajudar muito. E às vezes a gente acha que a gente vai agir de tal maneira, e no fundo, às vezes, assim, vamos falar assim, Deus não permite, porque sabe que a gente às vezes não vai conseguir agir da maneira correta, que acha que a gente vai conseguir, né? E isso a gente coloca assim, até nas nossas encarnações, tudo que a gente planejou, né? Então, se a gente está passando por essas provas, porque a gente precisa passar por essas provações para a gente melhorar aquilo que a gente colocou como meta, né? Nossa, eu preciso melhorar nisso. Então, a ideia dessa encarnação é isso. E às vezes não tem nada a ver, mas a gente, como seres humanos, né, sempre sonhamos com esse detalhe. é, e aqui, ó, ele estava falando de pouca coisa, né? Era grandes patrimônios, era uma riqueza mesmo, Uhum. né? Então, será que a gente está preparado para esse tipo de prova, né? Muitas vezes a gente olha só
o lado dourado, sedutor do que a gente pede, mas e o que acompanha, É verdade. não é? Mesma coisa aqui com a liberdade, né? Ele, em seguida, ele, diante da inveja, dos problemas que a riqueza tinha, né? Trazia consigo, aliás, ele, cansado da defesa, como você falou, né? Preocupação lá em É, defender você os pensa numa saberes. pessoa muito rica hoje, né? Que às vezes ela não pode sair sozinha, não pode dar uma volta no quarteirão. Se ela for muito famosa, está sempre exposta, né? Então ela perde isso, né? E aí o que eu vejo é o caso aqui, né? E ele pede a liberdade, né? Volta à liberdade. Quero Então, ser aí realmente. ele pediu a liberdade, né? Só que a liberdade também é um patrimônio, é uma riqueza, e a gente precisa de ter a responsabilidade também, porque senão ela se torna outra coisa. Ela já não é mais liberdade, ela é libertinagem, É verdade. né? Quando eu tenho a liberdade e uso só a meu benefício, só nos meus interesses, esquecendo que eu tenho livre-arbítrio, mas eu também tenho responsabilidade com o outro, o que eu faço não afeta só a mim, não é? Então, a minha liberdade termina onde começa o direito do outro. É verdade. Ninguém tem plena, total e restrita liberdade. Por quê? O universo é regido por leis divinas. Não é a lei aqui da Terra. Leis divinas, imutáveis, irrevogáveis, né? E que a gente não consegue dar jeitinho nelas. É verdade. Não tem jeitinho, ela não se dobra Ou aos você nossos tem que caminhos. fazer por merecer, ou não vai acontecer. Então, né? Então, aqui, ó, ele fala que foi defrontado por demônios invisíveis, cruéis e invisíveis, que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Tu pensou? Nós, nessa estatura, assim, não, ó, você tem total liberdade, pode fazer o que você quiser. Meu Deus, né? Não é bem por aí, né? As coisas não são assim que funcionam, né? E Mas aí, ele viu ah isso, lá, né? viu? Tanto que ele entrou em conflito, né? Em Opa, não é conflito com assim ele que mesmo. funciona. Faço, não faço, faço, não faço, né, Felipe? Conflito. E você vê, E né? agora? Que coisa legal. Vamos pôr assim, até onde a gente já colocou, né? Que ele é uma pessoa, vamos falar assim, instruída, uma pessoa de boa índole. Claro, tá na caminhada para aprender e tudo mais, né? Mas ele é uma boa pessoa. E você vê, ele já deve ter vindo de várias e várias encarnações, porque ele tinha o merecimento, e com o merecimento ele foi adquirindo ao passar dos tempos. Quando você fala também, por exemplo, ele tem dos dons divinos. Quando a gente fala em dons, é legal a gente entender que às vezes assim, o dom, na verdade, são às vezes treinamentos de vidas passadas que a gente teve e que aí gera uma certa facilidade na hora da gente colocar em prática novamente. Por exemplo, eu tenho o dom de cantar. Às vezes em outra vida passada você foi cantor, mas você tem que ir lá se dedicar. Às vezes você tem uma facilidade para cantar, para chegar naquele ritmo e tudo mais. Mas você veio às vezes, de outras vidas que era mais fácil. Então, assim, ele vem superando isso, né? Por mais que vai batendo cabeça,
ele vai, opa, peraí, não, não é esse caminho. Igual nesse caso aí né, das inquietudes e tentações bateram lá, ele, opa, não, ô anjo, vem cá, vamos aqui, vamos mudar de novo. Pois é, esse é um ponto importantíssimo que você acabou de tocar. Reconhecer, reconhecer, não, ó, esse caminho aqui não está legal, não estou dando conta, não vai ser bom. Então, vou retomar, começar no outro caminho, de outra forma. Então, esse reconhecimento é importante. Poxa, até agora não foi legal. Essas escolhas que eu fiz não estão dando certo. Vamos escolher outra coisa, né? Eu tenho essa liberdade de escolha, né? Vamos escolher. Então, aí ele foi lá, né, de novo, e pediu, não, então, assim, né, liberdade não está dando certo, pediu poder. Aí entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Ah, isso aí também é difícil, hein? Que prova. Essa é duríssima. É verdade. Autoridade, como diz o Evangelho, de qualquer extensão, né? Qualquer tamanho. Não precisa ser diretor de uma grande indústria, uma multinacional, nada disso. De um banco grandão lá da Wall Street. Eu fui É, longe agora, não fui? Nem né, aqui no Brasil, eu fui lá na veia. Então, mas aí, o que ele entendeu? Ó? Entendeu, porém, mais cedo do que esperava, que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis. é legal a gente ver esse detalhe, né? Por exemplo, gera revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis. Isso a gente leva às vezes na nossa vida, né? Quando a gente dá bronca às vezes em alguém, né? Mas no sentido assim, no sentido de evolução, para melhorar, né? Vamos pensar assim, um sobrinho seu fez uma bagunça, você vai lá e dá uma bronca nele, né? Naquele momento ele fica com raiva de você, né? Ele fala, poxa, eu não gosto do tio Felipe, ele faz isso comigo, ele ficou bravo comigo. Mas é justamente isso, né? É o coração, nesse caso, não preguiçoso, mas incompreensível, né? Porque naquele momento ele não entende que aquilo lá era uma coisa ruim. Isso Não a entende. gente leva isso para o nosso serviço, às vezes, ao nosso chefe, às vezes briga com a gente, mas que a gente fez uma coisa na boa intenção e tal, mas naquele momento a gente não fez o certo, e às vezes a gente leva uma dura e, e você fala, nossa, poxa. Aí depois, com o passar do tempo, que você passa anos, às vezes você lembra daquela história e fala, nossa, eu mereci aquela, Não é? aquela bronca. Isso é muito legal. Assim. Porque o reconhecimento, né? Que eu estava falando há pouco, é a gente reconhecer o erro e tirar a lição do erro, né? A gente tem essa oportunidade a todos os momentos, né? Porque a coisa mais difícil que existe é tirar alguém da zona de conforto. Mais difícil, porque às vezes a sua posição exige isso. Porque, veja, no Evangelho tem uma lição que diz sobre os superiores e os inferiores na hierarquia. Cada um tem a sua responsabilidade. O chefe, o superior hierárquico, ele tem a obrigação de conduzir o trabalho para entregar resultados, ele se torna, em certa medida, responsável pelos membros da equipe ali, ele é um condutor de almas também. Ele Uhum. não tem esse poder
para satisfação de caprichos pessoais. Então, ele tem a sua quota de responsabilidade. O subalterno, por sua vez, também. Ele tem a obrigação de cumprir o contrato lá, né? De entregar também o trabalho para o qual ele está sendo pago, de respeitar os chefes, a companheiros de trabalho, né? Ele tem a obrigação de ele está ali num contrato, então ele tem um compromisso a cumprir também, né? Então, cada um na sua posição, mas ocorre que, às vezes, nessa posição de comando, a pessoa tem que tomar algumas atitudes, algumas medidas que desagrada, que aí nos corações mais imaturos, mais incautos, vamos dizer assim, a pessoa leva aquilo para o lado pessoal, gera ódio, gera perseguição, vingança, né? Então, tudo isso pode acontecer mesmo, como está dito aqui, né? E aí, ó, ele fala aqui, atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia. Então, ele se viu nessa situação, né, de exercendo a autoridade, ele teve esse revés. Ele teve um conflito, né, entre ele, assim, dentro, né? E aí ele, opa, também. Não quero mais. Não quero mais isso. Agora eu quero ser inteligente. Anjo, quero ser inteligente agora. Mas vamos ver se resolveu, né? Olha lá, Na condição, Pode continuar, amiga. Todavia, na condição de cientista e de homem de letras, perdeu o resto da paz que desfrutava. Como a gente falou, quanto maior a riqueza, qualquer tipo, né, a inteligência, quanto mais mordomias recebemos, mais responsabilidade. Então, ele compreendeu que não era possível semear a realidade de acordo com seus desejos. Eu faço isso. A pessoa, às vezes, quando ela é muito inteligente, né, ela pensa muito à frente daquilo que está acontecendo, né? E às vezes quem está em volta não acompanha essa ideia que a pessoa teve. E aí ela não é compreendida. Por mais que ela esteja falando que é certo, às vezes ela não é compreendida naquele momento. Pegar esses grandes filósofos aí que eles não eram compreendidos naquele momento. Não. O Evangelho fala, né, que uma luz muito forte, ela cega em vez de esclarecer, né? Então, aqui, ó, quando eu achei muito interessante quando ele fala assim, para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira. Imagina só. Então, a gente, todos nós, né, precisamos aprender também a dosar a verdade, né? Porque com quem nós estamos falando? Vamos fazer uma comparação. Por mais que seja verdade, às vezes não precisa ser dita, né? E tem o modo de dizer também, né? Jesus mesmo, vamos pegar aqui, ó, um espírito iluminado desse, ele não pôde dizer tudo. Porque, imagina, ele dizendo o que diz, já foi crucificado.
Imagina se dissesse mais do que ele disse. Então ele falou: eu vos enviarei o Consolador, que irá lembrar tudo que tenho dito e ainda vai dizer mais coisas, E né? E engraçado, ficará entre vós para sempre. ele fala, né? Colocar um grão de verdade entre mil flores de fantasia passageira. É, imagina para essa pessoa que é inteligente ter que tratar dessa maneira, né? E por dentro ele deve falar assim, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. A gente volta lá no exemplo da criança. Quando você vai explicar uma coisa para uma criança bem nova, você tem que adequar, você tem que dosar o tanto que você vai, até onde você vai falar, você escolhe as palavras de acordo com a compreensão dela, Ter a não paciência, é? né? A Treinar isso, paciência, né? repetir 1000 vezes a mesma coisa, né? Às É, vezes todo dia, se for seu filho, é todo dia repete um monte de coisa. Mas isso aí, o que que é? É a prática, o exercício da caridade e do amor ao próximo. O segundo mandamento, que deve nos reger, né? Imagina se Jesus não tivesse a paciência que teve e tem conosco, se os amigos espirituais não tivessem a paciência que têm, quantas coisas já foram ditas, repetidas, oportunizadas e a gente insiste no erro, não é? é verdade. Então, aí nós estamos agora com menos tempo, né? Então vamos avançar aqui um pouquinho. Aí também não deu certo essa coisa de inteligência, assim, né? Desse tanto, ele foi lá e pediu um matrimônio feliz, né? E E funcionou, aí né? foi Funcionou concedido, até estava no dia da partida. tava tudo indo bem. Até, né, Felipe? Foi Até. maravilhoso enquanto durou. Vamos dizer assim, né? Então. E ele já, então, pediu, né? Também ficou viúvo, triste, sozinho, pediu, então, a graça da saúde. E foi concedido. Só que, por mais saudável que seja esse corpo físico, ele é transitório. Ele É passageiro, né? chega um momento que, né, as forças se exaurem. Então ele ficou aqui, ó, desgastado, corpo desgastado, enrugado. E aí ele já nem podia mais sair de casa, né, nessas alturas do campeonato. Aí o anjo foi lá visitá-lo, né? E abraçando-o paternal, indagou Esse paternal, que novo dom. esse paternal é muito, muito bonito, né? Porque o anjo, né, é um mensageiro, né, do Pai Maior, né? E ele vem com os Sim, ensinamentos dele, né? Então, é o que a gente espera do pai, né? Esse abraço paternal, né? É o colo, né? Vamos dizer assim. E o tanto que é legal também a gente pensar, né? Poxa, ele passou por N provações, é, não gostou, né? Ah, não teve isso, não teve aquilo, né? Ficou chateado, trocou, né? Isso, vamos falar assim, pensando a grosso modo, né? O nosso pai, né? É como se fosse um banco, né? Você tá com as suas dívidas e aí você, opa, mas eu quero pagar. Não, então vem cá, filho, vamos ver como é que a gente vai negociar isso daqui, ó. Você vai pagar assim, 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 vai ficar bom para você desse jeito. Ele sabe como que vai funcionar, né? E aí você, então, não, eu quero fazer desse jeito. Ah, mas tem certeza que você quer desse jeito? Não, eu quero desse jeito. Ah, então vai. Vai você, me então mostra. vai, experimenta, né? Experimenta. Experimenta. Paga a sua dívida do jeito que você acha.
Aí ele, então, foi falar para ele, né? Olha, você se esqueceu, né? Do maior de todos os dons que pode sustentar o homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Quer dizer, ele foi só mudando de lugar, mas, né, não estava resolvendo. Foi de Ele teve puleira aí. oportunidade em oportunidade, dons variados, de tudo, mas não tinha o principal. Porque nós temos feito isso. Quantas encarnações, reencarnações a gente já teve? Quantas vezes foi concedida a nós as oportunidades para a nossa melhoria, para o nosso crescimento? Mas, quando essa oportunidade bate na nossa porta, em forma de dificuldades e provas, como ele passou aqui, várias, São várias né? provações. E é igual eu Aí a comentei, gente né? São faz vários momentos da vida, né? Que ele foi. Cada momento era vários. de um jeito que ele queria ter alguma coisa. E nós também. A gente pede, é feito um planejamento, a gente então é colocado no meio próprio para a gente fazer aquele aprendizado, para vencer aquela provação, mas aí a gente desiste, a maioria das vezes, né? A gente desiste, a gente acha difícil, porque a gente acha que Deus só está nos ajudando quando concede facilidades para nós. É verdade. Então, esse aprendizado nós ainda não fizemos, de entender a dificuldade como oportunidade de crescimento. E O aí, mundo de quando a provas gente e começa, expiações, né? E aí a gente passar a aprovação como aprender aquela aprovação, né? e aí, isso, quando a gente não se revolta, né? Porque muitas vezes a gente se revolta. Aí, como diria o Diego, né? A gente dá birra na catraca. É verdade. Lembrei agora, hein? Tanto tempo que eu não ouço isso, a gente dá birra na catraca. Ou então, como diz um amigo meu, empina a carroça, né? E aí, isso não adianta nada para nós, porque a gente vai ficar repetindo as lições indefinidamente até a gente entender que é a nosso benefício, não é para outros, não é para outras pessoas. São nossas oportunidades, né? É a nossa escolha. Nós temos o livre-arbítrio, eu vou aceitar? Porque ele é muito claro aqui, ó. Coragem que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Bom ânimo, hoje está ruim, mas eu vou me esforçar, eu vou fazer o que é necessário, porque amanhã vai estar melhor. Eu vou aprender, né, com aquilo, né, com aquela É dificuldade. o aprender. Agora, quando a gente não quer aprender, a gente fala, não, não aceito, não aceito, não quero. E isso é legal, Fica difícil. porque a gente pode levar esse ensinamento, assim, como as nossas encarnações que a gente teve, né? Falar assim, nossa, eu tô passando essa encarnação por isso, como uma prova que eu tenho que vencer tal situação. Poxa, mas se você veio com essa encarnação desse jeito, é porque era o melhor que você tinha para aquele momento. Você precisava passar por aquilo. Ele não vai, É Deus que não vai te jogar na pior situação, né? Ele vai te colocar na melhor situação para você para vencer. porque ele quer que você vença. O pai não vai chegar para o filho fazer uma coisa para ele perder. O pai vai fazer para ele ganhar. E vai fazer de tudo Então, para ele ganhar. E até quando ele fraquejar, ele vai lá, vai ajudar. Olha, filho, não
é assim, vamos tentar de novo, vou te dar uma nova oportunidade. Não, E, e olha que cada mínimo esforço que a gente faz, eles dobram os cuidados e o amparo com a gente. Um mínimo esforço, é verdade. né? Amenizam tudo que é possível quando a gente mostra boa vontade, né? Bom ânimo, usando as palavras aqui. E aí Jesus arremata, né? Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso. Bendita é a saúde da carne, mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. Todos esses dons aí, ó, fortuna, liberdade, poder, inteligência, casamento venturoso, são dons temporários na experiência transitória, que é a vida aqui na matéria, né, no mundo material. Essa aqui é transitória, Vai nós não passar, somos né? daqui. Vai É igual a passar. pessoa pensa nos bens materiais, isso vai ficar aqui. Você pode ter, eu tenho essa blusa bonita e tal, que hoje foi, tá comigo, amanhã não vai estar mais. Depois parou de servir, vai estar com outra pessoa, porque você doou. É a mesma coisa. Então, e a gente então vai aprendendo, né, de pouco em pouco, e o que a gente precisa ter em mente é que, de fato, essa vida é transitória, esses dons são transitórios, são importantes, precisamos, né, de condições para viver aqui, com saúde, para desenvolver nossa inteligência, ok. Mas quando a gente perde de vista que são dons transitórios e a gente inverte a valorização que a gente tem para com eles, né, e esquecendo os dons principais que a gente vai levar na nossa bagagem, aí é que está o problema, né? Então, todo dia um exercício, todo dia, né? É bem assim mesmo. Lembrar do que fica aqui, do que a gente leva. É legal a gente Simples assim. levar o ensinamento, né? E assim, é a coragem, né, para a gente enfrentar, né, a nossa ignorância, né? E quando eu digo a nossa ignorância, é aquilo que a gente não aprendeu ainda, né? Então, para a gente ter coragem, É, para a gente passar as provas, para a gente conseguir vencer. tem, tem uma oração muito bonita que eu me lembrei agora, que fala isso, é uma oração assim, de humildade, reconhecendo a necessidade das provações, né? Então, pedindo, não que sejam retiradas do caminho, mas pedindo coragem e força para vencê-las, né? Aí, que coisa bonita. Então é isso. Então, Se tiver com medo, vai com medo mesmo assim. Se tiver com dúvida, vai com dúvida mesmo assim. Tenha coragem, tenha fé, que a gente consegue vencer sempre. porque a gente não está sozinho, né, Felipe? Nunca estamos. Nunca está, não está sozinho. Nunca Então, estamos. como você disse, vai com medo assim mesmo, lembra que não está sozinho. E coragem. E acho que, pelo menos da minha parte, é isso. Espero ter passado aí um bom ensinamento aí desse capítulo 27. É isso daí. Felipe, então, agradeço aí pela companhia, né? E
Boa noite a todos vocês. Que tenhamos uma noite de paz, de refazimento e que a gente siga com bastante coragem. É isso aí. Pessoal, Né? fiquem com Deus. Boa noite aí para todos. Fiquem com Deus. Mira, mais uma vez, obrigado. Semana que vem Obrigada a estaremos aí você. de volta. Então, vem aí o capítulo 28. Tá certo, pessoal? Espero vocês aí. E um parabéns aí para nossa Umbanda querida. Fica com Deus, gente. Beijos. Até a próxima.